O técnico Roger Machado pode ter de fazer uma mudança considerável no time titular do Internacional para a partida diante do Maracanã nesta quinta-feira, agora no Orlando Scarpelli. Antony, com suspeita de lesão na costela, pode estar deixando o 11 inicial colorado. Enquanto isso, o Inter lança sua segunda camisa, linda, com homenagem ao título de 75 e uma reverência a um dos maiores laterais que o clube já teve. E na situação de mercado, hein? Inestrosa e outros dois possíveis reforços de hierarquia que o Inter pensa agora para a metade do ano. E a gente vai conversar sobre tudo isso. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do nosso Internacional. Tudo sobre o Inter tu vai encontrar nos conteúdos aqui do canal, então fica comigo até o final do vídeo, tá? Também te inscreve se tu é novo por aqui, não te esquece que o like e o compartilhamento são importantíssimos para o conteúdo chegar no maior número possível de pessoas e claro, né, que kto.bet.br é a minha parceira aqui do canal e ela tá te esperando para ser a casa de apostas também que tu brinca e te diverte, porque kto.bet.br, cada jogo é único. Tu pode ser o maior palpiteiro do Brasil, sabia? É a Liga do Milhão. Participa da Liga do Milhão em kto.bet.br e quem sabe tu aproveita todos os prêmios aí, semanais, mensais e ainda ao final da temporada pode botar uma milha no bolso, tá? Um ambiente para maiores de 18 anos e lembrando sempre, brinca com responsabilidade e moderação. Bom, gente, primeiro que o Inter lançou a segunda camisa da temporada 2025. Ela tá aqui do lado. Eu tô botando algumas imagens. Adidas leve meu dinheiro. É só isso que a gente pode dizer, né? Talvez uma das mais lindas camisas dos últimos anos. Essa branca, completamente branca, né? Fazendo uma alusão ao título de 75, valorizando, claro, os atletas da atualidade, mas principalmente o Claudião, né? O Cláudio Duarte, lateral direito do Inter, um dos grandes nomes aí que já passaram pelo Beira-Rio, que já foram, honraram o nosso manto, né? Que já vestiram a camisa do Internacional. Muito legal a propaganda da Nike, inclusive ela tem a narração do Cláudio Duarte, tá no meu Instagram. Depois, se tu quiser dar uma olhada lá, se tu ainda não viu, aproveita, porque certamente tu vai te emocionar. Cara, o valor não é dos maiores, dos melhores, né? A gente sempre fala aqui, né, que esse tipo de material, ele também é caro. Ele chega muito próximo dos R$ 400. Então, a gente sabe que não é todo mundo que talvez vai ter condição de adquirir. Mas daqui a pouco a gente faz alguma parceria aqui no canal e eu posso, de repente, fazer algum sorteio para vocês, beleza? Gente, o Antony, ele tem uma suspeita, deixa eu pegar minhas anotações aqui certinho, tá? De uma fratura na costela. Ele fez um exame de imagem agora no início da semana, porque ele estava com dores na região lateral aqui do tórax, e em cima de um choque que teve aí em meio aos jogos do Internacional no calendário. O Inter fez para tirar uma dúvida se de repente tinha alguma lesão mais séria e tem uma suspeita em cima, né, da pessoa que fez o exame de que ele tem uma fratura na costela, muito semelhante ao que o Rocher teve também no ano passado. Ele ainda assim jogou contra o Mirassol e não se descarta ele jogar contra o Maracanã. Mas a tendência é que o Ivan faça a sua estreia na temporada com a camisa do Inter e seja o goleiro titular agora na quinta-feira lá no Orlando Scarpelli na decisão, né, para as oitavas de final da Copa do Brasil. Ontem a gente já teve diversos jogos, né, um deles o CSA aí marcando presença na próxima fase.
O Vascão passou também, né, nos pênaltis, São Paulo e tal. Mas o que interessa é isso. Tem uma também tendência de que o Inter possa poupar titulares para depois levar estes poupados ao Nordeste, onde enfrenta agora, né, também no final de semana, o Sport, para sair um pouquinho ali, né, daquele flerte com o Z4. A gente sabe que está complicada a situação do Campeonato Brasileiro, já são 12 pontos de diferença para o Palmeiras, e claro, né, velho, a gente busca algo mais do Campeonato Brasileiro. Eu já falei para vocês, dificilmente acredito que a gente consiga ser campeão do Campeonato Brasileiro. 12 pontos para o Palmeiras não é nem a oscilação do time paulista. É até mesmo pelo que o Inter vai poder produzir. Porque tu imagina, se o Inter seguir na Copa do Brasil, se o Inter seguir na Libertadores, me parece muito claro, né, que em 3 competições alguma corda vai ter que parar de ser esticada. E aí, talvez, em cima dessa distância para o Palmeiras, a gente acabe aí não dando prioridade para o Campeonato Brasileiro. Mas eu quero falar com você sobre mercado também, tá? E não o Gabriel, claro, mas eu quero falar sobre mercado de transferências. Ontem, o Guto Lopes, um comunicador da Rádio Grenal, ele deu a notícia, a informação, de que o Internacional teria feito uma proposta para o Marino Inestrosa, jogador do Atlético Nacional, em meio à viagem para Medellín, quando o Inter enfrentou, né, esse time pela Copa Libertadores Grupo F, né? Tomou 3-1 lá. Assim, eu não consegui confirmar esta informação propriamente dita da proposta, tá? Mas o que se sabe é que o Inter, sim, analisa esse jogador, analisa outros atletas, não apenas do seu grupo, mas da Libertadores como um todo, jogadores que daqui a pouco vão acabar saindo da competição continental e que de repente possam vir a ser reforços do Inter para agora a janela do meio do ano. Lembrando que nas oitavas de final tu pode contratar e usar um jogador que tenha já jogado por outra equipe na Libertadores. Depois das oitavas isso não é mais possível. Então o Inter analisa o Inestrosa, o Inter analisa o Borrio do Nacional, o Inter também analisa outros atletas de mercados um tanto menores, que não tão expressivos como Uruguai e Argentina. Então, a ideia do Inter, a gente já tinha falado sobre isso aqui em outros conteúdos, inclusive, é encontrar jogadores que possam vir a ser futuros, talvez assim, não só jogadores para campo, mas investimentos, né? E que a gente não tenha que pegar, por exemplo, o Bernabei da Europa para cá. Que a gente pegue o Bernabei antes de ele ir para a Europa e aí a gente mande para a Europa. E é claro, né, gurizada, que a gente não está falando apenas de grana, a gente está falando de qualidade técnica. Mas quando tu faz um investimento em jogadores principalmente que são jovens ou que são jogadores que ainda têm anos para mercado de Europa, tu faz com uma perspectiva de investimento. O futebol também é um negócio. O que se sabe também, e aqui é uma parceria com o Lucas Colar, na apuração, é de que o Internacional, agora no meio do ano, ele quer contratar 2 reforços de primeira linha, que seria um camisa 9 e um camisa 8. O que eu entendo de primeira linha? Jogadores que chegam aqui e sejam incontestes na titularidade. Por exemplo, o Fred. O Fred sai do Fenerbahçe, chega aqui e, obrigado, quem é que sai para eu entrar? Né? É mais ou menos isso que ele faz. Vamos supor, eu não sei se o Joaquim Correa, por exemplo, que estava sendo falado, né, o argentino da Inter de Milão, é um cara que daqui a pouco chega aqui e é titular inconteste. A grande questão que me pega é a seguinte: se já tem um 8 para ser titular e o Inter está tentando renovar com o Bruno Henrique, talvez esse movimento já esteja meio que sendo alinhavado para que ele não permaneça, por conta de que o contrato vai até dezembro. E ainda mais, um atacante, um 9 de hierarquia, de primeira linha, que chega para ser titular,
ele também vai custar na casa de R$1 milhão para cima. Hoje nós já temos o Borré e já temos o Ener Valencia neste custo. O Inter não vai ter 3 atacantes acima de 1 milhão, tendo, por exemplo, no banco um jogador de 1 milhão, seja o Borré, seja o Valencia, ou daqui a pouco um dos dois acaba se sobressaindo e deixa este cara que vier no banco. Então, um deles vai sair. Me parece muito claro que é o Ener Valencia em cima da leitura do momento, porque o Ener Valencia tem um contrato até o meio do ano que vem, e esta seria a última janela para o Inter faturar com ele ainda algum dinheiro. Seja alguns milhões para o mundo árabe, de repente para a MLS, algum mercado na Turquia, um mercado europeu. O Equador, ele até pensa em terminar a carreira lá, mas duvido muito, né, de que o Inter consiga um dinheiro com algum jogador de lá, com algum clube de lá. Né? Muito menos o Ener Valencia, de repente, conseguir ainda jogar em alto nível, mesmo que já tenha seus 30 e poucos, ele ainda tem, né, um bom vigor físico para encarar aí, de repente, um mercado como Turquia, de repente a gente pode olhar ali a Rússia, enfim, um lugar que ainda possa ter aí um mercado significativo e o Inter botar uns pila no bolso. O que tu acha? Tem um nome aí para a camisa 9 do Internacional? Coloca nos comentários. E não te esquece que a Arcadame tá com uma coleção outono-inverno agora, para tu tá, ó, nos trinks, bonitão, agora para o meio do ano, né? A gente sempre fica mais elegante no inverno. Então vai lá na Arcadame e aproveita. Enzo Milano, Lecoq Sportive, tem Hangar 33, tem também Calvin Klein. Cara, tem muita coisa na Arcadame. Aproveita e a gente vai se falando. Forte abraço. Tchau.